Amém? Cumprimento a amada Igreja de Deus com a paz do Senhor. Estamos aqui novamente em mais um culto, que também é uma live. Como todos os irmãos já sabem, estamos nesse momento difícil. Só que nenhum momento é difícil para a igreja, amém? A gente sempre dá um jeito de contornar a situação. E a maneira que encontramos foi através das lives. Vamos dar início ao culto de varões. Quem tiver em sua residência, eu peço, por favor, que me acompanhe na oração inicial. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por nos trazer até aqui, Deus. Senhor Deus, eu venho pedir ao Senhor que venha estar nos abençoando, a gente que está aqui em direção dessa live, as pessoas que estão em sua residência, Pai, mas com o intuito de adorar e louvar o Teu santo nome, Deus. Então, Deus, entra nos lares através dessa live, Deus, e se faça presente lá, Pai. Os irmãos que foram receber a oportunidade aqui, e aquebranta nosso coração para que venha crescer nele a Tua graça. Amém. Amém, irmãos? Não tem muito o que falar, já é a nossa terceira live. Quem quiser estar acompanhando as outras, todas foram lançadas no nosso canal no YouTube. O link do canal está no grupo. Se você não estiver no grupo, pode pedir para qualquer irmão, que ele vai estar enviando o link de todos os cultos que já tiveram. A gente já teve a live do culto de ensino, a gente já teve a live do culto de milagres e agora a nossa terceira live no culto de varões. Amém? Está passando agora para as cantoras oficiais? Amém? Cumprimentamos o irmão com a paz do Senhor. Amém? Não vou negar quem sou, não há máscaras em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor se romper. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem é, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Não vou negar quem sou, não há máscaras em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu coração. Nem o fogo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor se romper. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem é, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego sobem demais pra morrer em segredo. Negaram o
pedidos de o rei, o decreto era que adorasse a imagem que ele fez. E quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei enlouqueceu, pois havia um quarto homem que com ele passeava no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus e o adorou. Servo do Senhor, dentro da fornalha vou mostrar quem é, sendo quem eu sou, e eu adorar.
Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi, Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem pesca que voe de dia. Me perseguirante na escuridão, mortandade me assole ao meio-dia. Não importa quanto saia do meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu vou ver o céu. Ele me anda para me guardar. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Que nos agir, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. A minha adoração, exclusivo é o meu coração. Que nos agir, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Agradecemos a oportunidade. Você está agradecendo a dupla, Mailane e Alessandra, lá de Trindade, nossas irmãs, que adoraram a Deus com os belos hinos. Irmãos, durante a live vai aparecer para vocês o número do Pix, que é o mesmo número do Pix do dízimo. E o que acontece? Como os irmãos muito bem sabem, está sendo uma época difícil agora, e toda oferta que for colhida no culto de varões irá para o caixa do culto de celeiro, onde a gente vai estar montando nossas cestas básicas, onde a gente vai estar ajudando os irmãos que necessitam do auxílio. Então, quando aparecer o número, ou então você que já sabe o número do Pix, quiser doar sua oferta para o culto, amém? O irmão Fernando vai colocar agora, que você está ofertando, cada contribuição vai ajudar a gente, amém? E, sem mais delongas, para você que está na sua casa, próximo de uma Bíblia, para você que está na sua casa, eu peço que pegue uma Bíblia, que agora a gente vai estar passando para o preletor dessa noite, para que os irmãos possam acompanhar a gente. Amém? Irmão Adeilson, lá de Trindade. Deixa eu usar. Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Como já foi falado, das vossas casas, peço que peguem as vossas Bíblias, abram no livro de Jeremias 18. Glória a Deus. Quero aqui agradecer pela vida do irmão Fernando, que nos fez este convite de estarmos para adorar a Deus. Quero agradecer também aos meus pastores Wilson e Mari, que Jesus vos abençoe. Abram as vossas Bíblias em Jeremias 18. Glória a Deus. Confesso aos amados irmãos que estou muito feliz e totalmente dependente da presença e que o Espírito Santo ministre uma palavra aos nossos corações. De onde você está, da glória, pode adorar a Jesus conforme o que você sentir em seu coração. Amém? Estarei lendo Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava-lhes fazer. Glória a Deus. Podeis tomar o seu assento, se quem estava em pé. Amados irmãos, como já falei, é felicidade estarmos aqui.
Passamos por momentos muito difíceis, mas cremos que a vitória é nossa para a glória de Jesus. Amados irmãos, quero hoje vos falar sobre Jeremias 18, uma palavra por demais conhecida. Amados irmãos, Jeremias, ele é escolhido pelo Senhor mesmo antes de nascer, mesmo antes de Jeremias estar com a vida neste mundo. Jesus já tinha escolhido, já tinha ungido e separado e dado ele às nações por profeta. Amados irmãos, o interessante que eu acho é que Jeremias vai dizer que ele não sabe falar por ele ser uma criança. Jeremias tem a sua intimidade com Deus desde muito cedo. Jeremias, ele cultiva a intimidade com Deus desde pequenino, porque não sei a idade baseadamente, mas ele fala: Deus, eu sou um menino, ou seja, uma criança. E Jeremias, já com uma certa idade, Jesus vai chegar a ele e dizer: Jeremias, que está em Jeremias 18:1, e fala: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, versículo 2, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amados irmãos, bem sabemos que nesta época e nesse tempo, o povo de Israel estava corrompido, estava fora dos caminhos de Deus. E Jesus vai dizer para Jeremias: Jeremias, eu quero falar contigo acerca do meu povo, porque eu preciso falar com eles. E então Jesus fala: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Bem de certo que eu creio que Jeremias estava sentado ou deitado. Jesus manda ele levantar e descer à casa do oleiro, para dar a ele uma revelação do que estava acontecendo e do que Jesus queria fazer. Aí no versículo 3 diz: e desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Jeremias pega, desce e faz aquilo que Jesus o ordenou. E ele, chegando no local onde Jesus manda, ele fala que logo que ele percebe que o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas, que o oleiro estava trabalhando. Aqui eu creio que Jesus fala: Jeremias, há um tempo atrás, eu estava moldando o meu povo, eu estava refazendo o meu povo porque eles precisavam de ser moldados. E com isso, Jeremias, eu creio que fica maravilhado, porém uma pequena coisa Jesus falar tão grandiosamente com ele. E então Jeremias vê que o oleiro está trabalhando, porque Deus nunca esteve parado ao seu respeito. Ainda que você esteja às vezes fraco, Jesus, ele nunca parou, ele sempre está trabalhando, e ele nunca desistiu de você. Amém? E no versículo 4, Jeremias, continuando aquilo, vê o que Jesus mandou ver. Diz: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Versículo 4. Então Jeremias, ao descer à casa do oleiro, ele vê que na verdade, que o oleiro está trabalhando. E ele vê que o oleiro trabalha com carinho, o oleiro trabalha com zelo, trabalha com amor no vaso que está fazendo. Mas então, mesmo o oleiro trabalhando com amor e com carinho, o vaso por si só quebra. O vaso por si só, ele vai se arrebentar, ele vai cair das mãos do oleiro. E o que eu acho interessante, fala que se quebrou, mas o que eu acho interessante é que tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. O que me intriga nesta passagem o que chama a atenção é as atitudes que o oleiro tem. O oleiro poderia muito bem pegar outro vaso, pegar outro barro para moldar, porque aqui o oleiro significa Jesus e o barro
que era o vaso, Israel. E eu acho interessante, amados irmãos, que Jesus poderia muito bem deixar Israel de escanteio, podia escolher outro povo, mas Jesus prefere não. Jesus prefere remoldar, fazer conforme o querer dele. Porque quando um oleiro ele vai fazer o barro, ele antes de tudo, ele vai atrás. Não é o barro que vem até o oleiro, mas é o oleiro que escolhe o barro. E o barro que o oleiro escolhe, ele sabe que dá para trabalhar. Por mais que vai dar muito problema, mas o oleiro sabe que dali vai sair um vaso perfeito conforme o querer dele. E assim é nas nossas vidas. Muitas das vezes nós olhamos Jesus, eu tenho defeito, eu vivo às vezes me quebrando, mas Jesus está te falando: calma, eu te escolhi, eu sei que eu vou te fazer conforme o meu querer. Mas tudo há um processo. Teve um grande processo até chegar conforme o que o oleiro queria. E nisso eu vejo o carinho de Deus por nós, amados irmãos. Eu vejo que Jesus, ele nunca nos escanteia. Quando nós se quebra, quando nós por nós mesmos erramos, Jesus, ele não nos abandona, ele permanece ao nosso lado e conosco. No versículo 5, então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jesus, ao falar isso para Jeremias, Jesus fala: Jeremias, eu tenho mais um recadinho para você mandar para o povo. Jesus está falando: não poderei fazer o de vós como fez este oleiro. Jesus está falando: vocês são moldáveis, eu posso moldar. E Jesus está querendo restaurar Israel. Por mais a situação que ele está, Jesus está querendo restaurar Israel para a glória e que o nome dele seja glorificado. Amados irmãos, e o que me chama a atenção mais uma vez é que Jesus insiste em restaurar o que está quebrado. Jesus insiste em restaurar o que está perdido. Jesus insiste em restaurar aquele barro que tem tantas imperfeições. E assim é conosco. Jesus insiste em te moldar para que você possa chegar na Jerusalém, para que quando a trombeta tocar você possa subir. Jesus, ele quer te moldar para isso, para que no dia que a trombeta tocar, todos nós possamos subir para o céu e ficar com Deus para sempre na eternidade. E Jesus, mais uma vez, como já falei, vai falar: Jeremias, avisa de novo que eu quero restaurar e que eu posso fazer, porque não há nada impossível para Deus. Não há barro impossível para Deus moldar. Não há pessoa que seja ignorante, não há pessoa que seja brava que Deus não pode moldar e transformar em um cordeiro. No versículo 7, Jesus continua dizendo a Jeremias: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensei lhe fazer. Versículo 11, ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora cada um no seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amados irmãos, Jesus e Deus olha para o povo de Israel e diz: olha, eu planejo mal contra vós, porque muitos de nós levamos às vezes: Jesus é amor, sim, mas ele também é fogo consumidor. Jesus é amor, com certeza, mas não devemos abusar do amor de Deus por nós. Jesus fala a Jeremias, fala também que eu estou forjando mal contra eles. Mas Jeremias, para que esse mal não venha, há uma solução. E a solução é que eles se convertam dos seus maus caminhos e melhorar as vossas ações. Israel estava errante nas ações, nos caminhar deles. Nos dias de hoje podemos dizer,
em meio à população, estava escandalizando a Jesus. Mas Jesus, por mais uma vez, vem falar: eu quero restituir, eu quero restaurar. E Israel vai falar uma coisa a qual me entristece neste capítulo de Jeremias 18, que está no versículo 12. O povo vai dizer: mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Amados irmãos, Jeremias entrega a mensagem que Deus mandou. Jeremias fala que Jesus ama ainda eles. Jeremias fala: Jesus ainda quer restaurar, Deus quer fazer de novo. Mas eles falam: não, nós não queremos, nós queremos andar conforme o nosso querer e o desejo malvado dos nossos corações. Amados irmãos, e não é diferente nos dias de hoje. Nós vemos a crise, a população, o jeito que estamos. Não é Satanás, é Deus provando o seu povo. É Deus querendo moldar o seu povo. Mas neste momento eu tenho uma palavra: aceita ser moldado por Deus. Aceita ser mudado por Deus. Nós estamos passando por momentos difíceis, mas é por permissão de Deus para moldar-nos, para que quando nós chegarmos no céu, nós chegarmos conforme o querer que Deus quer. Mas Israel não dá ouvido à mensagem e à palavra que foi pregada. O mundo hoje em dia, Jesus alerta de tantas formas: eu estou voltando, eu venho buscar uma igreja lavada, remida, santa e purificada. Mas o povo prefere dizer: não, eu quero andar segundo o desejo do meu malvado coração. Porque o desejo do nosso coração é pecar. O desejo do coração do homem que não tem o Espírito Santo é pecar, é desviar, é prostituir, é beber, é fumar. Mas eu dou glória por uma coisa: em meio a tudo isso, que ainda há remanescentes na casa do Senhor. Amados irmãos, Jeremias prega. Jeremias diz: eu prego, dizendo: Jesus quer assim, assim. Jesus quer moldar, Jesus quer que vocês se arrependam dos seus caminhos. Mas eles não querem, mas eu dou glória porque Jeremias era remanescente. Jeremias ainda falava a verdade. Jeremias não tinha medo, não importa o tempo. Não tenha medo de falar a verdade. Não tenha medo de pregar a Bíblia. Falar que Jesus salva, Jesus cura. Mas para que isso aconteça é necessário andar em santidade. Porque hoje em dia nós vemos muitos profetas pregando, mas está pregando que pode chegar ao céu de qualquer forma. E não é assim, amados irmãos. Nós vemos aqui que Jesus está falando: se converta, se arrependa dos seus maus caminhos. Nos dias de hoje Jesus está falando: aprenda a se vestir na casa do Senhor, no templo de Deus. Aprenda a ter conduta, viva em santidade, larga o mundo, larga aquilo que te afasta de mim. Bem-aventurado que ouve o que o Espírito Santo diz à igreja. Bem-aventurado que ouve esta palavra e aguarda e a pratica. Porque Jesus, que é o oleiro que nos molda, Ele tem um amor. O povo não aceita. A mão de dentro de Deus na hora de moldar o vaso é o quê? Jejuma, ora, vive em comunhão. Isso é quando Jesus vai passando a mão por dentro para dar forma ao vaso. Porque a mão de fora, ela mexe com a aparência, mas a de dentro mexe com a essência. A mão de fora ela vai apenas trazer aparência, mas a de dentro vai trazer caráter, vai trazer santidade. Amados irmãos, correndo para o final, aqui em Jeremias 18, versículo 8, que diz: então disseram: vinde, maquinemos projetos contra Jeremias, porquanto não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-los com a língua, não escutemos nenhuma das suas palavras. Amados irmãos, como eu falei, Jesus escolheu Jeremias bem cedo.
Jesus escolhe Jeremias desde o ventre. E coisa difícil é ser escolhido por Deus. Coisa difícil é a gente ser dado por profeta às nações. Coisa difícil é Deus nos chamar. Por quê? Está aqui onde eu quis chegar agora. Porque Jesus escolhe Jeremias desde o ventre. Ele santifica desde o ventre. E Jeremias faz o que Deus mandou. Linda coisa é quando nós também obedecemos o chamado de Deus. Mas há um certo processo, há um certo preço a pagar. E por isso que nós devemos largar a vaidade, pegar a cruz. Se você quer ser profeta, você tem que pegar a cruz. Se você quer ser profeta, homem de Deus, tem que carregar a palavra no coração, mas a palavra da verdade. Não a palavra falsa que traz só facilidade. Evangelho não é facilidade, mas é felicidade. E o que me chamou a atenção é que o povo, ao ouvir Jeremias pregar, ao ouvir Jeremias falar a verdade, que é uma coisa que o ser humano não aceita, a verdade, eles vão dizer, então disseram, vinde, e maquinemos mal contra o profeta, bora acabar com ele. Mas eles falam, mas não perecerá a lei do profeta, a lei do sacerdote. Os sacerdotes estavam corrompidos também. Como eu falei, eles preferem ouvir o lado da corrupção do que a da verdade que leva à vida eterna. E então Jeremias, ao pregar a verdade, Jeremias, ao dizer o que Jesus falou, porque como eu falei, dura coisa é falar o que Deus manda. Eles falam, vinde, matemos, ferimos. E o que me chama é a forma que eles vão ferir. Eles falam, e firamo-lo com a coisa mais poderosa que o ser humano tem, a língua. Jesus falou tanto isso comigo, que Jesus levanta tantos homens de Deus, mas o povo, por não querer aceitar a verdade, bora matar, bora ferir. E o jeito que o ser humano se fere mais fácil é quando com a língua, quando lança palavras. Jesus levanta Jeremias, Jesus separa Jeremias. Jeremias prega a verdade, não se acovarda. E assim devemos ser nós nos nossos dias. Não devemos acovardar em dizer a verdade, ainda que doa quem doer. Porque Jesus, ele nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Podia estar ímpio e podia estar quem servia a ele. Ele pregava a verdade, seguia quem quiser. E o que feriu meu coração quando eu li isso é que ele fala, vinde, ferímo-lo com a língua e não escutemos nenhuma das suas palavras. O povo perece por não escutar os verdadeiros profetas de Deus. O mundo está deste caos por não ouvir os verdadeiros profetas de Deus. Eu repito, o mundo está como está porque não ouve os verdadeiros, prefere ouvir falsos profetas, preferem se curvar a deuses estranhos, a deuses que não falam, a deuses que não limpam. Tem gente que se dobra uma estátua não limpa ele, mas o meu Deus me limpa. Uma estátua não ajuda ele a passar por deserto, mas o meu Deus me ajuda a passar por deserto. E eu fico observando que Jesus fala desde o começo, eu quero restaurar. Eu quero trazer restauração. Eu quero salvar, eu quero trazer de volta para mim a Virgem de Israel. Eu quero ter de volta em meus braços a alma, eu quero ter de volta em meus braços a sua vida. Jesus quer ter de volta a sua vida. Muitos de nós às vezes estamos dentro da igreja ouvindo todos os cultos, mas nós não está na mão de Deus. Às vezes nós participamos de tudo, mas não estamos na mão de Deus, porque queremos seguir Jesus, mas não queremos carregar a cruz. E quem não carrega a cruz, não chega ao céu, porque tem caminho, tem vale, que o que te ajuda a atravessar ele é a cruz. E quem tem cruz fica para trás.
E quem tem cruz desce a escada. Mas Jesus mais uma vez vem falando: arrepende-te. Te conserta, Israel. Te conserta, povo meu. Te conserta. Pois eu sou o mesmo Deus do passado, eu sou o Deus de hoje. Eu sou o Deus que não aceitava pecado no passado e eu não aceito hoje. Eu sou o Deus que requeria santidade no passado e eu requiro santidade nos dias de hoje. Eu sou o Deus que requiro intimidade no passado. Eu sou o mesmo Deus que requer intimidade hoje. Porque nós às vezes olhamos e queremos andar de qualquer forma. Queremos seguir a vida cristã de qualquer forma. Queremos chegar ao céu de qualquer maneira. Queremos alcançar Jesus de qualquer forma. Mas para alcançar Jesus nós temos que renunciar. Tem que renunciar ao prazer da nossa carne. Tem que renunciar aos nossos desejos. Porque todo dia a nossa carne pede pecado. E todo dia o nosso espírito pede santidade. Qual que você está alimentando? A carne ou o espírito? Este povo, eles preferiu, neste tempo, alimentar a carne do que o espírito. E por eles não ouvir o que Deus diz, grande preço ele pagou. É melhor vir a Jesus por amor do que pela dor. Israel sempre que desviava, só vinha pela dor. Amados irmãos, não queira se firmar com Jesus quando vinha a dor, quando vinha um dia mau sobre a sua vida. Esteja firme com Jesus em todo o tempo. Porque nós veio conversando no carro que Satanás está desesperado, amados irmãos. Satanás está desesperado porque nós estamos vivendo os últimos dias. Por isso Deus colocou esta palavra de conserto em meu coração. Porque Satanás ele quer levar o máximo de almas possível. E Deus também quer levar o máximo. Mas o reino do céu são para poucos. É triste dizer, mas é para poucos o reino de Deus. É para poucos que vai morar na cidade santa. É poucos que vai estar do lado de Deus. Mas irmãos, esta foi a palavra que Deus colocou em meu coração. Creio que Jesus tenha falado contigo. Guarda esta palavra. Jesus quer te moldar. Arrepende do teu pecado, arrepende do que você tem feito de errado e não tem agradado a Deus. Amém? Fique com esta palavra em seu coração e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos. Como os irmãos perceberam, tiveram muitos problemas durante a live. E a gente sabe que a raiz de tudo isso é espiritual e a gente sabe que esses problemas, na realidade, foram levantes do inimigo. Mas desde que a live começou, a gente conseguiu perceber o porquê que o inimigo estava tão furioso. Porque de fato essa mensagem foi poderosíssima. De fato essa mensagem veio muito a calhar. Foi o pão que nós estávamos necessitando. Gostaria de estar agradecendo às irmãs, ao irmão Adeilson, lá da Congregação de Trindade. E independente de quantas vezes eu diga obrigado, não vai ser o suficiente para agradecer. Só Deus consegue compensar todo mundo que esteve aqui hoje. E também está dizendo aos irmãos, na terça-feira estaremos de volta em mais uma live, mais um ensino com o pastor. E pedir aos irmãos que nós temos um canal no YouTube e a gente quer começar a transmitir por lá também. Não substituir o Facebook pelo YouTube, mas transmitir por lá também. Porém, para que isso aconteça, é necessário que exista um número X de inscritos. E a gente está muito longe dessa realidade. Então a gente vem estar pedindo um apoio de cada um que está assistindo. Peça também para aqueles que você conhece que se inscrevam no nosso canal, para que assim a gente consiga transmitir essa live e aumentar o nosso alcance. Aumentar o alcance da palavra do Reino de Deus. Amém? Meu Deus, sua palavra falou muito comigo. Eu tenho certeza que não foi apenas comigo, com o pessoal que está lá em casa também. E amém. Sem mais delongas, vamos estar realizando a oração final. Eu peço que você aí de casa também acompanhe essa oração. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, pelo pão que o Senhor enviou para nós. Senhor Deus, o Senhor sabe que nesse domingo
Muitas igrejas estão fechadas. E muitos cristãos estão por aí pecando. Ou mesmo que não estejam pecando, estão realizando coisas que não são em parte para o teu reino, Pai. Mas existem pessoas, Deus, que deram o seu tempo, Pai, para estar nos acompanhando, Deus, para estar recebendo as tuas bênçãos do céu, Pai. E essas pessoas, Pai, eu venho pedir ao Senhor que esteja abençoando eles, Pai. Senhor Deus, nós sabemos que o mundo está complicado, que o lamaçal é grande, mas no meio do lamaçal ainda há barro que presta, ainda há remanescentes, Pai. Senhor Deus, nós sabemos que está próximo a tua chegada, Pai. Então vem estar nos moldando, Pai. Não nos moldando externamente com a mão de fora, para que o irmão veja quão grande nós nos tornamos, mas com a mão interna, Pai. Para que apenas o Senhor veja o cristão que nós temos nos tornado. Nos abençoe, Pai, para conquistarmos mais almas para o teu reino, Deus. Pois o teu tempo está próximo, Pai. Continue nos abençoando, Deus, ao decorrer da semana, ao decorrer do mês, ao decorrer do ano, ao decorrer da vida, Pai. Até o dia que o Senhor volte para nos buscar, Pai. Esteja nos usando cada vez mais e mais. Amém.